Olá pessoal, muito obrigado pela presença, espero que estejam gostando desse People Tech Summit, essa edição de 2021. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Kátia pelo convite, pela realização desse evento, extremamente importante para a nossa comunidade. Me apresentando, eu sou Gustavo, sou CFO da Agora Sistema, onde sou responsável pelo RH, pelo departamento financeiro e pelo jurídico. Sou formado em economia e sou CFA, Chartered Financial Analyst. Minha carreira eu comecei no Banco Itaú BBA e tive passagem por investimentos em Private Equity, onde atuei em vários conselhos de empresas diferentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de custos, né? E principalmente dos custos invisíveis, aqueles custos que são mais difíceis de fazer a gestão, né? Então hoje a gente vai tentar cobrir esse assunto nessa Masterclass. Então, quais são os principais tópicos hoje? O que são custos invisíveis? Como identificar custos invisíveis no RH? Gargalos financeiros na era de RH? Tecnologia como aliada e benefícios de uma boa gestão de custos. Começando então sobre o que são custos invisíveis, né? Então, normalmente a gente tem alguns custos que eles são fáceis da gente fazer gestão. O que são custos fáceis de fazer gestão? A folha, o salário, o vale alimentação, o vale a refeição, são itens de fácil administração, né? Lembrando, gestão não é só saber o custo, é acompanhar, é medir, é trabalhar em cima. Mas alguns custos, eles são imperceptíveis, né? Eles fogem da forma tradicional da gente fazer o acompanhamento. O que são isso? Por exemplo, um adicional noturno, uma hora extra excessiva que possa acarretar futuramente em processo trabalhista, o turnover excessivo que faz você gastar mais com treinamento, mais com headhunter, mais com outros pontos. Isso tudo são custos que estão fora do nosso controle. E esses são que a gente tem que tomar bastante cuidado para não comprometer a gestão financeira da empresa, né? Eles são difíceis de controlá-los e eles podem tomar grande parte do capital da empresa e até comprometer o funcionamento do negócio se não bem acompanhado. Tem aí alguns casos, né, principalmente no Brasil, pela questão trabalhista, né, que é extremamente pesada, de processos trabalhistas que acabam por comprometer o bom andamento da empresa, né? Então, como identificar custos invisíveis no RH, né? Como é que a gente deve trabalhar para ter isso? Primeira coisa, usando tecnologia, gente. O mundo se divide hoje entre velha economia e a nova economia, né? A gente tem acompanhado as notícias nos jornais, cada vez mais as empresas digitais estão fazendo sucesso no mundo afora. Primeiro, principalmente para o nosso setor de RH, elas atraem muito mais talentos, né? Elas são a opção número 1 dos jovens hoje. Antigamente os jovens queriam formar e ir para o escritório de advocacia, para o banco. Hoje em dia não, eles querem ir para as startups, para as empresas mais modernas. Então a gente precisa digitalizar para a gente tentar acompanhar isso. A gente tem que ir para a nuvem. Por que a gente tem que ir para a nuvem? A quantidade de dados que a gente trabalha hoje são muito grandes, né? E precisa de rápida velocidade de processamento e em tempo real a informação. Não dá mais para esperar o final do mês para a gente poder fazer o fechamento da folha e ver o que aconteceu. Esperar isso acontecer, o problema já ocorreu, o custo já vai estar ali, você precisa tomar a decisão antes, né? Então, sistemas em nuvens ajudam a gente a identificar em tempo real o que está acontecendo, né? Então não podemos fazer escolhas diferentes disso. Tem que ter o tempo real ali, o controle de horas extras, de intrajornada, de interjornada, né? Tem que ter isso bem acompanhado. E mais do que isso, tem que ter o aplicativo, né? O sistema na mão do líder e dos colaboradores. Porque se tiver na mão, o líder consegue saber, recebe a notificação em tempo real e consegue tomar uma ação para se ocorrer uma intrajornada, uma interjornada ou qualquer coisa do gênero. Um exemplo para a gente dar aqui, um trabalhador que trabalha, e a gente já viu isso, num domingo, sem fazer o devido descanso semanal remunerado, se ele trabalhar 6 horas no domingo, a empresa vai ter que pagar 21 horas para aquele trabalho. Então olha o custo, né? São 15 horas que são pagas sem ele ter produzido absolutamente nada para a empresa. Se o gestor tem aquilo em tempo real na palma da mão, ele consegue intervir e identificar antes que esse problema aconteça. Também já é comum, né, a gente já tem muitas empresas modernas utilizando sistemas que são como se fossem smart gates, né? Eles são utilizados para fazer entrave, evitar que o trabalhador faça mais de 2 horas extra por dia, evitar a interjornada, evitar a intrajornada. Então o sistema atua dentro do computador do colaborador. Se ele acionar o sistema da empresa em um horário inapropriado, que o gestor ou que o RH não concorda, aquele sistema não abre e ele não pode
iniciar sua jornada de trabalho, né? Isso são as novas ferramentas que estão aí para a gente poder fazer. Ponto importante, a gente precisa identificar, analisar setor por setor da empresa, cliente por cliente. Muitas vezes a empresa tem uma visão que um setor ou um cliente é rentável, mas quando ela faz a computação por horas trabalhadas naquele setor ou naquele cliente, a gente vê que isso não acontece. Então tem produtos hoje para fazer gestão de projeto. Agora, por exemplo, a gente tem o timesheet. No timesheet, o colaborador ele marca a sua jornada, aponta ali aquelas horas, o que ele estava fazendo, qual cliente ele estava atendendo. Com isso, a gente consegue identificar, apurar qual o custo daquela atividade e tendo o custo da atividade, a gente consegue ser estratégico, um RH estratégico que vai levar para a gestão da empresa, para o board da empresa, a informação, olha, esse cliente aqui está custando X, esse projeto está custando Y, em tempo real. E nos sistemas mais avançados, já temos aí a questão da inteligência artificial para ser preditivo, né? O futuro é previsão, né? O futuro é a gente saber antes do que está acontecendo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, os sistemas eram responsáveis por fazer o quê? Chegava no final do mês e ele vinha e apurava tudo que tinha acontecido, né? Isso não dá mais, né? Depois a gente foi atualizando. Os novos sistemas, que é o que a gente estava falando antes, são em tempo real. Sistemas em nuvem que apontam exatamente no momento o que está acontecendo. E agora a gente está vendo o desenvolvimento dos sistemas que são preditíveis, ou seja, eles vão prever o que vai acontecer se a tendência é continuar daquela forma. Então eles vão prever quanto a empresa vai gastar de hora extra, quanto que a empresa vai gastar de interjornada, de descanso semanal remunerado. Isso é o que tem de mais moderno hoje em tecnologia para RH. Então você que tem um RH já tem que estar olhando isso. Seu sistema já está em nuvem? Se está em nuvem, é em tempo real? Se é em tempo real, seu sistema, né, tem a previsibilidade, tem aplicativo para o gestor, né, tem aplicativo para marcação de projetos. Então são essas ferramentas que vão ajudar a gente a identificar os custos invisíveis e acionar junto aos líderes, junto aos gestores, junto aos funcionários da empresa, tentar controlá-los, tentar mitigá-los, né? Então vamos falar um pouquinho de gargalos financeiros no RH. Primeiro ponto, horas extras em excesso. Principalmente nesse período de pandemia a gente tem visto isso, né? O colaborador está de casa, ele começa a trabalhar e quando vê não tem mais hora para sair, né? Então, ou começa ali com o computador no sábado, no domingo, fica trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas da noite. E aí, gente, aí são vários problemas. Primeiro, o pagamento da hora extra a mais, né? Se o trabalhador trabalhar, por exemplo, domingo, a gente já viu o caso disso, trabalha 5, 6 horas no domingo, vai ter que pagar 21 horas para ele por causa da falta de descanso semanal remunerado, por causa do adicional. Olha o custo que isso é para a empresa, né? O trabalhador trabalhou 6 horas e recebeu 21 horas. Mas mais do que isso, né? Uma pessoa que está fazendo esse excesso de hora extra, ela vai ficando desmotivada, cada hora dela fica mais improdutiva, ela fica cansada em relação à empresa, a tendência é a gente o quê? Aumentar o turnover. Turnover alto é custo invisível também de novo na veia. Que custo invisível são esses? Custo de treinamento, custo de recrutamento. Nossa ilha aqui de Florianópolis, reconhecida aí pelas empresas de software, né? Software é pessoal de P&D. P&D é 3, 4, 5, 6 meses para o profissional estar pronto, apto a começar a gerar resultado para a empresa. Imagina você manter o salário, o custo daquela pessoa 5, 6 meses e depois ela pedir demissão porque está trabalhando excessivamente, porque está trabalhando no sábado, porque está trabalhando no domingo. Precisa ter gestão para identificar isso, senão os custos invisíveis vão vir. Outro ponto, salário e encargos trabalhistas, né? Produtividade não entrega, igual prejuízo. Então é aquilo que a gente falou. Excesso de hora extra, multa, sérios problemas e a produtividade de cada hora adicional é menor. Eu não acredito que alguém que trabalha 11 horas da noite, 10 horas da noite, depois de uma jornada de 8, 9, 10 horas, vai ter a mesma produtividade do que alguém que está começando o dia e seguindo uma sequência normal de 8 horas. O RH precisa acompanhar isso. Férias em dobro, né? Exceder período de concessivo do colaborador. Mas tem a empresa que leva processo trabalhista por isso, né? Ela entra naquela complicação da gestão, não consegue colocar o trabalhador em férias no momento adequado, depois coloca no momento errado e aí gasta com multa, paga um salário a mais que não precisava, né? E os passivos trabalhistas, né? São milhares de processos trabalhistas todo mês no Brasil, né? Então, essa má gestão, essa falta de tecnologia para ajudar o RH ocasiona aí problemas sérios trabalhistas. Ok? Tecnologia como aliada, né? Então, depois de tudo que a gente falou, a gente tem que
tentar minimizar esses problemas com a tecnologia, né? A tecnologia ela veio para amenizar os custos invisíveis da operação. Muita gente às vezes fala assim, mas a minha área financeira não quer ou pagar porque acha que vai ser um custo excessivo ter um software de ponto mais moderno, ter um software para gestão de projetos, ter um software para gestão para o Smart Gate, para o controle, ele acha que isso é custo. Gente, isso não é custo, isso é investimento. Por que é investimento? Porque isso vai gerar retorno para você. A gente tem cliente nosso que cada R$1 que ele gasta com a gente, que ele investe na gente, no software, a gente gera para ele R$10 de retorno, pelo menos na folha. É ROI na veia, né? É isso que a gente precisa fazer, é o novo RH, né? Precisa investir em tecnologia para ter resultado. Se ficar nos sistemas antigos, arcaicos, colocando papel, colocando na mão, tentando evitar aí as mensalidades de SaaS ou os investimentos de implantação, depois esses custos invisíveis todos vão se acumular e vão ser valores muito maiores do que o investimento em software. Então, eu como CFO que tem o lado RH, mas também tem o lado financeiro, sempre digo, tecnologia não é custo, não é despesa, é investimento. Quem não fizer isso, além de ter muito mais custos invisíveis, vai sair do mercado, né? Ninguém mais quer trabalhar numa empresa que tem que ficar fazendo as coisas no papel, que tem que ficar fazendo as coisas no Excel, isso não tem como continuar. A automatização das rotinas é essencial, né? Controle de jornada, férias, afastamento, licenças, hora extra, isso não pode ser manual, né, gente? O ser humano, ele tem que ir para aquilo que ele tem de melhor, né? Fazer papel, Ctrl+C, Ctrl+V, preencher planilha, olha, isso aí o futuro vai ser do computador, né? Vai ser das novas máquinas que vão tomar conta disso. A gente tem que ir para aquilo que o ser humano é melhor. Onde que o ser humano tem o maior diferencial em relação à máquina? O que a máquina não consegue fazer que o ser humano faz bem? Relacionamento, criatividade. O seu RH, as pessoas que você contrata, elas querem trabalhar com o quê? Relacionamento com os colaboradores, engajando os colaboradores, levando eles a ser um time unido, né? Isso o RH vai agregar, as pessoas do RH vão agregar. Criatividade, criar novos programas de retenção, criar novos programas de atrair talentos. Isso o computador não consegue fazer, gente. O computador não consegue sentar com um colaborador que está com um problema pessoal e escutá-lo e dar conselhos. Isso só o RH pode fazer. Agora, preencher planilha de férias, não dá, né, gente? Isso aí vamos deixar para os sistemas fazerem, né? Precisamos automatizar as rotinas. Tecnologia gera dados que melhoram a relação entre empresa e colaborador. Quem não mede, gente, não faz gestão, né? Então, medir, acompanhar dados é essencial para fazer gestão. Senão é achismo, é conversa de boteco. Tem que sentar, tem que olhar os dados, tem que olhar os números e de forma o quê? Analítica, né? E cada vez mais a quantidade de dados que a gente trabalha, ele está ficando exponencial. É impossível fazer gestão disso em planilha de Excel. Imagina um RH com 100 colaboradores. Ele tem que acompanhar ali, diariamente, pelo menos 4 pontos ao dia, ou seja, são 400 marcações ao dia, pelo menos. Aí ele tem que olhar o custo da hora trabalhada, mais um caminhão de informação. Ele tem que ver onde o colaborador está sendo alocado, né? Qual atividade, mais um caminhão de informação. Qual é o perfil daquele colaborador? Isso hoje é dado, gente. Se o colaborador é formado, é graduado, não é? É dados que vai imputar para fazer o analytics, fazer a inteligência da operação. Não adianta mais o RH querer entregar só uma planilhinha, a folha está em tanto. Isso não é o RH do futuro. O RH do futuro consegue analisar os dados para, de forma estratégica, alocar o profissional onde ele é mais produtivo, onde ele é mais engajado, onde ele rende mais para a empresa, né? Então, isso não tem como fazer em Excel, a gente precisa ter sistemas avançados para fazer esse controle, né? E, por último, são dados que geram decisões mais assertivas, né? Sem achismo. É o que a gente falou, não pode ser conversa de boteco, o RH, né? Tem que ter certeza do que faz. Eu brinco que até recrutamento, hoje em dia, antigamente recrutamento as pessoas falavam que era quase que uma operação de magia, né? Sentava, batia um papo, muito achismo, muita intuição e pouca coisa concreta de dados, de análise e de ciência. Hoje em dia o percentual está mudando. A gente tem que ter o quê? Cada vez mais dados para analisar qual que é o perfil de colaboradores que dá certo na minha empresa. Ok, dado que eu sei esse perfil, vou tentar ir nessas sites locais que tem, LinkedIn e entre outros, que tem uma grande ampla base de dados de colaboradores e tentar fazer o match. Não dá para sair contratando no escuro, né? Sair tentando fazer uma entrevista ou duas e descobrir. Não, aqui a gente precisa ter dados para fazer esse recrutamento. Outra coisa, quanto tempo o RH gasta para fazer cada recrutamento? Isso precisa ser medido. Não pode ficar 1 ano, 2 anos para fazer um recrutamento. Então tem que ter o acompanhamento. Quanto tempo? Qual a taxa de assertividade daquela contratação?
O RH está contratando bem? Aquele gestor que está ali consegue ser assertivo ao receber o novo funcionário ou tem um turnover alto? Isso são dados que precisam ser medidos para ajudar a tomar a decisão, né? Não é mais o que eu acho, o que eu deixei de achar. Treinamento é a mesma coisa. Investiu em treinamento, fez depois a apuração se aquele treinamento gerou ou não o resultado esperado? Precisa ser medido. Isso tudo só tem como se fazer com o sistema, senão vai ter 1 milhão de planilhas de Excel e aí fica impossível fazer qualquer tipo de gestão. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho, fazer um resumo de quais são os benefícios de uma boa gestão de custo, né? O que a gente espera com tudo isso que a gente falou? Primeiro, economia com encargos trabalhistas, maior segurança jurídica e fiscal, não podemos entrar aí nessa seara brasileira de inúmeros processos trabalhistas, otimização de processos melhora a vida das pessoas que estão no RH, que estão no DP e melhora a vida do colaborador da empresa também. Melhora aproveitamento dos recursos da empresa, esse é o fator crítico. O que é o maior recurso da empresa? É o capital humano. A gente precisa conseguir aproveitar melhor. Hoje em dia a gente faz às vezes muita gestão, né? Eu vejo empresa que mede tudo em relação aos carros da empresa, mede tudo em relação à sede, se a sede está gastando energia, se está gastando muita água e esquece de olhar o maior recurso que é o capital humano. Precisamos ter software para fazer gestão da utilização desse recurso. Transparência na relação trabalhista. Quanto mais transparência, mais engajado o colaborador fica, menos motivo tem para ele pedir demissão da empresa, menos motivo ele tem para processar a empresa. Então, transparência é um recurso também fundamental. Falando um pouquinho então de resultados reais que a gente tem, eu trouxe aqui um compilado de números que acontecem com os nossos clientes, são milhares de clientes que agora têm espalhado por todo o Brasil. E o que aconteceu depois deles começarem a adotar as nossas ferramentas de tecnologia, qual foi o impacto real na vida deles. Então, 60% menos tempo gasto com tratativa de pontos, 70% de aumento da presença e pontualidade, 30% de redução de hora extra e 5% no aumento da produtividade por colaborador. Então, esses são números reais que a gente tem da nossa base. Primeira coisa que eu trago assim, quem tem software consegue medir isso, consegue saber os números, consegue olhar se aquele investimento que ele fez deu retorno ou não. Agora, imagina você, 60% menos tempo gasto no seu DP para fazer gestão do ponto, sobra muito tempo para fazer coisas mais estratégicas, né? 30% de redução de hora extra, lembrando, a hora extra chega a ser 50% ou 100% do custo da hora normal, é muita eficiência para a sua empresa, né? 70% do aumento da presença e pontualidade, né? Então você reduz o absenteísmo, os funcionários vão estar presentes. E 5% no aumento da produtividade geral da empresa, ou seja, é margem na veia, é o RH levando o ROI para a empresa, levando resultado para a empresa. Então, fazendo uma conclusão, então os custos invisíveis eles existem em todas as empresas, né? A gente tem que tomar cuidado, ele está aí, nosso país, com essa quantidade de processo trabalhista, com essa quantidade de problema ainda maior, mas agora a gente ganhou um novo aliado para reduzi-lo, que é a tecnologia, né? Ela deve ser utilizada, não vejam a tecnologia como custo ou como despesa, mas sim como investimento. A gente precisa investir em tecnologia porque dá retorno em menos gasto com hora extra, menos gasto com demissão, menos processo trabalhista, menos gasto com treinamento de novos colaboradores, você tem uma estabilidade maior produtividade e garante a transparência de informações, permitindo que o RH tenha um foco cada vez mais estratégico. RH, para ficar olhando papel e ajustando ponto, não vai ter futuro, né? O futuro é o RH criativo, é o RH de relacionamento, é o RH estratégico. Então, para isso, a gente precisa trabalhar os dados e só com tecnologia a gente consegue fazer isso. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, vou deixar aqui meus contatos. Fiquem à vontade para me procurar.